Existe uma discussão bíblica sobre a salvação. Existem aqueles que dizem que é por livre-arbítrio e aqueles que dizem que é por predestinação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o que a Bíblia nos mostra é uma salvação por predestinação. Deus já tem o seu povo escolhido. A predestinação não é que Deus escolheu alguém para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Não, de toda a humanidade que ia para o inferno, Deus escolheu aqueles que ele ia salvar. Os que iam para o inferno escolheram por si próprio. Foi a humanidade que se afastou de Deus e com isso estava condenada. Dessa humanidade condenada, Deus resolveu salvar aqueles que ele quis salvar. E uma prova disso é quando nós olhamos para a palavra de Deus. Nós vemos em Mateus capítulo 25, a partir ali do verso 31, vai até mais ou menos o 41, mas quando chega aqui no verso 32 diz: todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então veja que nós vemos pela palavra de Deus que havia ali bodes e ovelhas e que Jesus vem então para separar os bodes das ovelhas. Mas se existe bodes no mundo e Jesus veio por todos, então ele teria que transformar bodes em ovelhas. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos Jesus em João 10, no versículo 11, dizendo assim, João 10, 11, eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor, ele não veio sacrificar a vida para transformar bodes em ovelhas, mas veio sacrificar a vida pelas ovelhas. Verso 16, tenho outras ovelhas que não são deste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, Jesus está dizendo que ele tem outras ovelhas. Ele não está dizendo que ele vai sair para transformar bodes em ovelhas, mas ele vai em busca das outras ovelhas que não pertenciam àquele curral. Qual curral? Que não eram do povo judeu, mas que ele traria então essas ovelhas que eram do povo gentio. No verso 25, aqui do capítulo 10 de João, Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então Jesus está conversando ali com os judeus e os judeus está dizendo, para Jesus fazer um sinal para eles crerem em Jesus. E Jesus disse assim, olha, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. É só as ovelhas que vão crer no Senhor Jesus. Então nós vemos em João 8, 44, que Jesus fala ali para alguns judeus: vós tende por pai o diabo e quereis fazer a vontade de vosso pai. Então aquele povo era filho do diabo. E agora quando nós vemos aqui no verso, em João 11, no verso 51 diz: não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Então Jesus disse que aqueles judeus eram filho do diabo, e aqui está dizendo em João capítulo 11, versículo 51, que Jesus haveria de morrer para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Já são filhos de Deus, estão espalhados pelo mundo e Jesus morreu para reuni-lo. Então a salvação é para as ovelhas, para os filhos de Deus. Os filhos do diabo continuarão sendo filhos do diabo e os bodes continuarão sendo bode. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.